Pode falar. O Rafael falou aqui, ele disse que a amiga dele está numa fase bem ruim. Rafael, se ela está numa fase bem ruim, vê se ela está fazendo terapia. Se não tiver, pede para ela fazer, entendeu? Porque essas fases do luto, muita gente não consegue passar sozinha. Isso Não, na pessoa. em média, Isso é o assim, é bem pior. comum. O pior, Rafael, é que assim, as pessoas nem sabem que estão. Entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, perdi alguém, mas eu tô bem e tal. Tem muito da filosofia do. Tá tudo bem. Entendeu? Um dia depois do outro, ou então do. Se eu não pensar, nada acontece. Entendeu? Tem muita gente que faz isso. E muita gente guarda coisa. A gente sempre fala. Eu sempre coloco a teoria do copo, né? Que imagina um copo de água, né? Então eu normalmente eu mostro quando a pessoa está muito resistente, eu faço isso. Eu pego um copo de água, pego uma garrafa de água e vou botando água no copo. E aí eu falo assim, esse é você. Aí eu boto a pessoa ali vendo aquela situação. Então esse é você. Aí bota água. Esses são seus problemas, né? Isso aqui é você remoendo seus problemas e tudo mais. Aí o copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai chegar uma hora que começa a transbordar. Aí eu falei, isso aqui é você mal. Isso aqui é você destruindo coisas. Isso aqui é você chorando, né? E aí a pessoa se liga. Esse é um movimento que faz a pessoa normalmente se ligar e falar assim: eu tô transbordando, né? Sim, sabe? Porque é óbvio que a pessoa tá transbordando. Porque a pessoa tá guardando. A pessoa não pode guardar. Entende? Então, uma das filosofias do luto é justamente entender o sofrimento do luto e sofrer. Real, sofrer. Evandro, mas por que a gente tem que sofrer? Porque é a forma mais fácil de a gente lidar com isso. De a gente aceitar isso. Entende? Quando a pessoa simplesmente ignora um sofrimento, ela não está passando por aquilo. Ela não está vivenciando aquilo, ela não está experienciando, ela não está entendendo aquilo, como aquilo significou, aquilo simbolizou. Acho que chega a ser até um desrespeito com o próprio eu, sabe? Eu interpreto muito disso, porque assim, não faz muito sentido você estar dando valor para alguma coisa e você ignorar que aquilo ali foi tão importante para você a ponto de você não querer sentir nada. Entende? Então fica meio que confuso, incongruente com a própria fala. Você fala assim, eu perdi um pai, foi muito importante para mim e tal, mas você já chorou pelo seu pai perdido? Você já sentiu dor Eu por só isso? chorei, eu só chorei pela morte do meu pai, acho que foi 4 meses depois. Nossa, muito tempo. 4 meses depois. Na época eu estava ficando com a prima de um amigo meu que ela era bem mais velha, bem cabeça. Tá? Meu pai morreu, tinha 17 anos. Né? Estava entrando ali, saindo da fase de adolescente, entrando na fase adulta. Né? E o que acontece? Numa conversa que eu fiquei, nós estávamos conversando na calçada, né, só eu e ela, e aí ela falou, você nunca chorou pela morte do seu pai? E aí eu falei, não. Parei para pensar, não. E ela, por quê? Cara, eu não sabia responder. E aí eu chorei. É Foi a horrível. primeira vez que eu chorei pela morte do meu pai. Porque foi a primeira vez que você É, falou sobre, né? foi a primeira vez que eu falei sobre. Exatamente. Foi a primeira pessoa que me ouviu sobre. Pode ser, também. E foi bem interessante. Esse dia eu estava falando com a minha mãe, pô, você falta do meu pai de vez em quando. Meu pai é meio zoeiro. Então, uma coisa que a gente está falando aqui do luto, né, o luto ele é dividido em 5 fases, né? Sim. A primeira, que é a negação e o isolamento. A segunda, que é a raiva. A terceira é a barganha. A quarta, a depressão. E a última é a aceitação. Uma pessoa, para passar pelas fases do luto, para ela voltar a ter uma vida assim, de forma um pouco mais saudável, né? Mais conformista com a perda, independente do que seja, ela passa por essas fases.
mas sendo que muita gente fica presa em alguma delas. Normalmente, ou é a depressão, ou é a raiva, ou é a negação. É aquilo, não acredito que a pessoa se foi. Eu não acredito que a pessoa se foi. E a raiva, porra, ela me deixou, que sacanagem, ela foi embora e me largou aqui com tudo, e agora o que eu faço? E aí a depressão é a pessoa estar sempre para baixo. Eu acho que chamar isso muito eterno. Eu acho chamar de depressão, eu acho muito pesado, entendeu? Eu chamo de tristeza. Melhor. Porque se você ficar. Tristeza, mas, eu acho que é aquele negócio que eu já te falei. Eu acredito que ainda tem mais uma, que é o saudosismo. Então, mas é isso que eu tô falando. Assim, a negociação é o saudosismo. É a saudade. Entendeu? Por quê? Porque você começa a negociar, você começa a entender que valeu a pena, perdi, mas eu tenho outra coisa, sabe? Tem aquele movimento meio que saudosista. Tem umas palavras que meio que eu não acho que é exatamente assim. Por exemplo, depressão. Cara, eu acho que depressão no sentido de rebaixamento de humor é uma tristeza, entende? Eu chamo de tristeza. Eu acho que é normal, acontece com todo mundo, faz parte. E chorar faz parte, faz bem, sabe? É importante esse movimento do chorar, da perda, do mais. O problema é quando é chorar em excesso, né? Quando a pessoa fica meses chorando, tudo que faz chora. Isso é um pouquinho, chega um pouquinho a ser melancólico, entende? É aquilo que a gente fala. Tem um livro do Freud que um dos assim, o que eu sempre falo, né? As pessoas que me conhecem acham que eu. Quer dizer, as pessoas que não me conhecem acham que eu reclamo de Freud de 5 minutos. Mas eu falo de Freud pra caraca. Exatamente. Por quê? Pra eu ser chato, pra eu ser crítico de Freud, eu tive que ler mais Freud que os freudianos. Entendeu? Então eu li todos os livros de Freud. O freudiano pincelou, você analisou. Porque era a única forma de eu poder rebater. Era uma forma de eu falar assim, cara, isso aqui tá aqui no lugar tal e você tá falando merda. É só assim, entendeu? Porque assim, é muito interpretativo muita coisa. Mas, uma das coisas que eu achava mais interessante num dos livros de Freud, que não é o melhor livro do Freud, na minha opinião, o melhor livro do Freud se chama Totem Tabu, e ninguém vai mudar isso da minha cabeça. Mas, o Luto e Melancolia é um ótimo livro do Freud, tá? E ele fala justamente sobre isso. Que Freud ele acredita que a gente faz um movimento de sublimação. Né? O que é sublimar? Sublimar é tornar um objeto mutável. Né? Poder substituir aquela posição ideal de objeto. Então, por exemplo, o ser humano, o ser sujeito, né? O sujeito, ele simplesmente ele tem um desejo pelo objeto mãe. Não um desejo sexual, mas um desejo de ter aquele objeto para ele. Porque é aquele que dá alimento, né? É aquele que dá o seio, é aquele que dá tudo aquilo para que ele precisa para poder sobreviver. Isso é óbvio, isso é uma coisa que tá aí nos livros, eu acho que a maioria das pessoas já entrou até no senso comum. O que acontece que faz com que a gente pare de ter esse desejo pela mãe? O famoso complexo de Édipo, onde o pai chega e fala, essa aqui é minha e você vai ter que arrumar a tua, entendeu? Não, não, essa é minha, famosa castração. A partir daí, o que a gente faz? A gente faz um processo de sublimar. Então a gente pega aquele objeto e muda aquele objeto desejante para outro objeto desejante. É por isso que Freud acredita que a gente está sempre à procura do quê? De um objeto como a nossa mãe. Por isso que a gente procura uma mulher. Por isso que a gente procura uma mulher para poder ter os nossos próprios desejos saciados. Tem uma conjectura aí de que você quer, na verdade, ser o pai, né? Quer estar na posição de pai, né? Que é uma outra visão, que é uma outra interpretação, né? Então, assim, você vai ter aí a partir daí. O pai deixa de ser o rival e passa a ser exemplo. Exemplo, exatamente. Então, você tem aí essas conjecturas dentro da teoria freudiana. Bom, sendo balela ou não, tem esse processo dentro da psicanálise.
Hã? Respeita papai Freud. Não tô falando que Ó, tá Rafael errado. botou aqui assim, ó, Rafael botou aqui assim. Falou que foi uma ótima analogia, essa analogia do copo. Ah, legal. Aí ele falou do meu pai, que ele deve ter sido gente boa. Sim, meu pai era gente boa. O Evandro não conheceu, mas sim, ele falou, essa palavra, depressão, é muito usada para casos que só são de tristeza. Sim, é como o Evandro falou, acontece muito, acontece com muita frequência. Mas tem muita Né? gente alegre com depressão. Oi? Tem muita gente alegre com depressão. Sim, lembra do que a gente falou do Então. outro vídeo, na outra live? Eu quero. Dias antes do suicídio, ele cometeu um suicídio, ele estava lá rindo, se divertindo e tal. Sim. É porque. Então, é bem uma confusão, né, do uso da palavra em si. Né? Eu acho que é muito diferente. Eu ainda vou fazer um vídeo diferenciando o que é depressão por depressão psicológica.